Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Chegando ao hotel. Gritaria. Jorge Jesus sendo festejado. Tudo igual a 2019. Voou até uma camisa do Benfica, equipe onde o Mister se consagrou em Portugal. O Eduardo estava feliz da vida. Arremessei, como a concentração de flamenguista é muito alta, eu não tive como entregar na mão. Mas foi bom que ele conseguiu deixar um registro e pra gente flamenguista assim, que vem ver os jogadores e o Mister é muito bom isso. O ano passado terminou com títulos, finais importantes sendo vencidas. Teve também a derrota no Mundial. Chega 2020 com o Flamengo já em 3 decisões no mês de fevereiro. A Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e a primeira, a Supercopa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, que também chegou ontem a Brasília. Vai ser a nossa primeira decisão, não é? Vamos ter 2 decisões, esta meia final deu-nos uma decisão, mas a primeira vai ser a Supertaça com o Atlético Paranaense, um adversário que nós respeitamos muito, que tem excelentes jogadores e vai ser uma final muito equilibrada. Vale um título inédito para os 2 clubes. Vale um prêmio de 5 milhões de reais na conta do time campeão. Mas, acima de tudo, essa final aqui em Brasília é uma espécie de acerto de contas entre os 2 rubro-negros. Todos os 4 confrontos da última temporada foram marcantes e, de alguma forma, impactaram na vida do Atlético e do Flamengo. No Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão, o gol de Rodrigo Caio nos acréscimos deu a vitória por 3-2 de virada. 3 pontos comemorados. Abel, pressionado e abraçado pelos jogadores, se despediu ali. Foi a última partida dele. Abel saiu e veio o Jorge Jesus, que estreou justamente contra o Furacão nas quartas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, 1-1. Mesmo resultado no Rio de Janeiro. E a eliminação nos pênaltis tumultuou o início de trabalho do Mister. Dali, o Atlético saiu para ser campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo seguiu seu caminho no Brasileirão de recordes. E foi atrás de uma primeira vitória na Arena da Baixada. 2 gols de Bruno Henrique para consolidar a grande campanha. Placar de 2019, 2 vitórias do Flamengo, uma classificação do Atlético. No domingo, essa história ganha um final. Na verdade, uma super final. Estamos falando aí dos 2 protagonistas de 2019, né, aqui no Brasil. Se enfrentaram 4 vezes. O Atlético elimina o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Foi aquele jogo que fizeram o cheirinho, teve provocação. E agora esse reencontro com o Flamengo muito forte, consolidado, apenas dando continuidade a um trabalho. O Atlético de treinador novo, o Atlético com muitos jogadores que foram embora, enfim, fez grandes negócios, mas jogador já não é mais aquele time, né? É quarta de final, amiga. Foi nas quartas? Quarta de final. Eu falei semi, né? A gente... Aí depois a semi foi com o Internacional. Inter e depois venceu o Grêmio na decisão. Verdade. Obrigada, Fabiola. Semifinal foi contra o Internacional. Então, assim, especialmente o Atlético vive um momento diferente em relação àquele em que foi campeão da Copa do Brasil. O Atlético é outro time e o Flamengo é um time ainda melhor. Né? Então, assim, nesse jogo que o Atlético elimina o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo já começava a se tornar o Flamengo. Sim. Tá? Mas o Atlético fez uma partida boa e conseguiu a eliminação. Ainda fez algumas provocações ali, porque que não cabem hoje em dia, mais contra o Flamengo, depois de tudo que o Flamengo fez.
a partir daquele momento o Flamengo começou a crescer ainda mais e se tornou o que é hoje Sim. o grande favorito. E aí, acho que a Fabiola... E vai jogar em casa, né? É em Brasília, mas é em casa. É o grande favorito para tudo que disputaram nesta temporada. Não discuto. Que bom. Então, nesse jogo temos um favorito. Vou ficar... Agora, eu falei que o São Paulo é favorito contra o Corinthians. O Corinthians pode vencer o São Paulo no Morumbi. O Flamengo é mais favorito ainda Contra o Atlético. Mas o Atlético pode vencer o Flamengo, eventualmente, entendeu? Eu acho que existem algumas equipes no futebol brasileiro que conseguem fazer um jogo contra o Flamengo e eventualmente vencer. A gente não viu esse Atlético jogar ainda essa temporada, né, Fabiola? Vai ser a segunda partida, né, do Atlético, então, assim, é uma incógnita, na verdade. O Flamengo a gente já conhece, é ainda mais forte, tá jogando aí já no Carioca, apesar de, né, ser uma pré-temporada, mas a gente já tá vendo esse novo Flamengo aí ainda mais forte. Se na pré tá assim, você imagina. Mas o No auge Atlético da ainda temporada. é uma incógnita. Mas apesar de o Lofredo falou que aquelas provocações serem diferentes, né? Os momentos, obviamente, são muito diferentes daquelas quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, o primeiro jogo foi a estreia do Jorge Jesus, né? O primeiro jogo contra o Atlético foi a estreia do Jorge Jesus. Verdade, lá na Arena. Lá na Arena, no comando do Flamengo. Claro que são momentos muito diferentes, mas dá um tom especial para esse jogo, né? Dá. Porque são dois times que se enfrentaram, um eliminou o outro na Copa do Brasil no ano passado e tiveram as provocações. Dá um tom especial para essa final aí, para essa Supercopa. Final não, uma Supercopa. É uma decisão, exato. Lembrando que vale dinheiro e um bom Lembrando que essa é uma dinheiro. competição que está sendo resgatada. Sim. Ela foi jogada em 2 oportunidades nos anos 90. Em 1990, Grêmio e Vasco, o Grêmio ganhou a Supercopa. E em 1991, Corinthians e Flamengo, o Corinthians ganhou a Supercopa. E depois, que é uma ideia, para mim, muito legal. Eu gosto muito. Acho uma também. ideia muito boa. Sabe-se lá por que não se fez mais, né? Por tantos anos, né? E agora está sendo retomado. Talvez na época ainda não é legal, né? O período é muito no começo. No comecinho da temporada, né? Mas não tem jeito. Assim, todo lugar é assim. Muitas vezes a Supercopa é a apresentação dos times na temporada. Acho legal entendeu? também, Então, acho legal. Não tem problema. É só um jogo. Vale uma taça, é legal, é um título. Vale dinheiro. Vale dinheiro. Para o torcedor, no final da história, o dinheiro não tem tanta importância assim. A taça é mais legal. Para o torcedor, né? Para o dirigente, o dinheiro é mais legal. Mas, assim, é uma ideia muito boa. Eu acho um jogo muito legal. Em relação aos times, o Jesus descobriu no laço que o Gustavo Henrique tem uma partida de suspensão para cumprir, porque foi expulso quando ainda estava no Santos, pegou 2 jogos de gancho, cumpriu um só e a CBF já falou, tem que cumprir agora. E o Léo Pereira machucou no clássico contra o Fluminense. Então, aí estão numa tentativa ainda da liberação do Gustavo Henrique. Essa é a expulsão do Gustavo Henrique. Mas isso é complicado de acontecer. E aí ele iria de Tuller. O Tuller é o zagueiro reserva. Ela estava no grupo já. Assim, Tuller e Rodrigo Caio, que está voltando, né? Eu não vejo nenhum problema. Sim. Uma zaga, para mim, que já estava ali treinando. Não há um grande problema. E são os zagueiros que o Flamengo tem, né? São os 4. Você tem Léo Pereira e Gustavo Henrique não podendo jogar. Rodrigo Caio e Tuller. E quem quer atormentar essa zaga aí do Flamengo é Rony, né? Que depois de toda a discussão, vai, não vai, fica, não fica, ficou. Ainda nem assinou a renovação do contrato, a prorrogação do contrato dele. Mas o Rony é um cara, Fabiola, que pode fazer a diferença nessa partida a favor do Atlético. Ele porque ele foi um super destaque no ano passado, né? A gente sabe das qualidades dele e ele vai infernizar o Tuller, com certeza. Rodrigo Caio, um pouco mais experiente já e também talentoso, né? Ano passado, o Rodrigo Caio foi o grande nome aí da defesa do Flamengo, acho até que mais do que o Mari. O Mari foi uma grande surpresa, mas acho que o Rodrigo Caio acaba se destacando mais do que o Mari. E aí o Rony vai para cima do Tuller, né? Para poder tentar passar por ele. É até interessante porque a gente, como o Atlético está muito mudado,
não sei qual que é a ideia do Dorival Júnior para o posicionamento do Rony, né? A gente vai ter praticamente a primeira oportunidade de acompanhar o Atlético, que vai disputar várias competições nessa temporada, que eu acho que deve ter boa participação em todas, mas não com a mesma força do ano passado. E aí eu assim, tô curioso para ver como vai ser o posicionamento do Rony dentro desse novo time do Atlético. E se ele vai ser favorecido ou se vai ficar mais difícil para ele jogar por conta dos novos companheiros, das características dos novos companheiros. Eu também estou curiosa para ver. Bom, então essa decisão, domingo, 11 horas da manhã, com transmissão do Sport TV para vocês. Eu acho que a gente tem que resgatar só aqui aquela questão do clássico. Ontem a gente mostrou aqui no Sport TV News a torcida do Fluminense, depois do clube ter sido advertido no primeiro Fla-Flu, a torcida do Fluminense chama o time do Flamengo de time de assassinos. O Fluminense é julgado e sofre uma advertência. E aí, no Fla-Flu desse fim de semana, houve uma adaptação do grito da torcida, depois de um apelo, inclusive, do presidente do Fluminense, eles adaptaram, paguem as famílias. Isso. Não é? E, por outro lado... Fica difícil de fazer qualquer punição, também não faz nenhum sentido fazer alguma punição. Por outro lado, foram ouvidos gritos homofóbicos por parte da torcida do Flamengo em relação ao time do Fluminense. Então, o presidente do Fluminense faz uma declaração aí cobrando que os procuradores do STJD, que eles também se posicionem, julguem e que o Flamengo sofra também, no mínimo, uma advertência. Ficou aí, então, o protesto, né, do presidente do Fluminense, né, pedindo... falando que na ocasião, quando aconteceu com o Fluminense, o presidente do TJD, Marcelo Jucá, fez uma postagem dizendo que não havia motivos para denunciar o Fluminense, mas mesmo assim o procurador, que age de forma independente dos auditores e do presidente, importante ficar claro, fez a denúncia contra o nosso clube. Naquele mesmo jogo, a torcida do Flamengo praticou atos homofóbicos, mas, segundo informações, André Valentim não ouviu, entre aspas, os gritos da torcida do seu clube do coração. Então, o Flamengo... pelo menos até aqui, não foi advertido e nem sequer julgado, né? Não, mas se ele não ouviu, é muito simples. A gente tem um monte de imagem aqui, a gente tem um jogo todo. Se ele quiser assistir, ouvir, dá para ele ouvir. E tem bastante, tem muita testemunha, tá? E tem uma questão também envolvendo a transmissão da Flá TV durante esse Fla-Flu, também com... ato de homofobia. Acho que o Flamengo se posicionou rapidamente. E aí, exatamente. Eles chamam, ironiza a reclamação de jogadores rivais com a arbitragem. Show das poderosas. E o Flamengo se posiciona, mas em relação ao clube ser advertido, né, pelo órgão responsável por isso, nada. Né? Assim, evidentemente que não se pode se tratar com dois pesos e duas medidas, né? Sim. Ainda que sejam casos levemente diferentes, né? Um é uma situação que está em discussão na justiça e o outro é homofobia, né? Então, assim, pode se separar, mas os dois merecem praticamente o mesmo tratamento, a mesma observação. Você pode dizer, não, um caso não é igual ao outro porque um trata de uma coisa e o outro trata de outra. Mas eles merecem ser analisados da mesma forma. Fabiola, considerações finais e sextou para você. Eu não entendi o que você falou sobre esse assunto? Não, considere as suas considerações finais e sextou para você. Ai, sextou, a melhor palavra eu não entendi. E você tá de folga? Não tô, não. Então, sextou mais ou menos. Acho que é por isso que eu não ouvi, né? Vem cá, você nunca tem folga, não? Né? Fominha você, hein? Quer jogar em todas? Fevereiro é um mês que... Pessoal, há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje, eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.